O programa Saber Direito desta semana é com o professor Marvin Menezes. O curso é sobre direito de energia. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, essa semana vamos tratar de direito de energia. Meu nome é Marvin Menezes, eu sou advogado, militante no setor elétrico, professor de diversos cursos e palestras de direito de energia. O curso se estruturará ao longo da semana em 5 aulas. A primeira e a segunda aula tratará sobre o modelo atual do setor elétrico. Há realmente a necessidade de dividir o tema em 2 aulas, em virtude da necessidade de se fazer um contexto histórico sobre o setor elétrico antes de se iniciar ao direito de energia elétrica propriamente dito. Na terceira aula, nós falaremos de contratos de energia, que é um tema de muita relevância, onde os profissionais do direito também se debruçam bastante no dia a dia e no trato das questões regulatórias e de energia. A quarta aula será sobre análise de impacto regulatório e a quinta sobre temas atuais da energia elétrica e passando um pouco pela medida provisória 577 e a medida provisória 579, que operou aí a redução drástica das tarifas de energia por uma iniciativa do governo federal e da própria presidente Dilma. Okay. Inicialmente, para tratar do assunto, vamos iniciar fazendo um breve histórico do setor elétrico, para que se tenha uma noção e que se possa introduzir toda a temática de direito de energia. Até a década de 30, os serviços de energia elétrica eram de titularidade dos governos estaduais. Nessa época, o direito de energia não tinha tanta relevância como nos dias atuais e havia pouquíssima regulação. Como funcionavam as coisas, podemos citar a Light, que era uma empresa canadense e que concentrava diversas atividades como energia elétrica, telecomunicações e transporte também com o bondinho. A partir da década de 30, já no governo Getúlio Vargas, com aquele forte sentimento de nacionalismo, você já começa a verificar uma aproximação maior do governo central nessas atividades. A primeira iniciativa dessa veio na Constituição Federal de 1934, no qual a titularidade dos serviços de energia elétrica passou a ser do governo federal. Nesse sentido, surge o Código de Águas, em 1934, que é o precursor da atividade de energia elétrica, onde começa a se tratar sobre energia elétrica, pois começam a haver disposições referentes aos potenciais hidráulicos, que são esses que a gente vê nas grandes usinas hidrelétricas, que são necessárias para gerar energia. Em seguida, e aí mais se aproximando da década de 50, logo em 1957, que surge mesmo o primeiro decreto regulamentando o Código de Águas, mais o decreto 41.019 de 1957, que trata especificamente sobre energia elétrica. Apesar de ter bastante tempo, esse decreto ainda hoje está em vigor e nele que se encontra diversos fundamentos ainda hoje praticados no setor elétrico na legislação atual. Ele, então, continua em vigor e sempre que existe uma dúvida com relação ao assunto, eu recomendo, inclusive, a leitura desse decreto, porque ele traz diversas disposições necessárias e da própria origem do setor elétrico. A partir, então, dessa década de 50, houve mesmo uma maior aproximação do governo federal, de fato, no serviço de energia elétrica. Na década de 60, surge as grandes empresas estatais, como Chesf, Eletronorte, etc., e o Grupo Eletrobras. Em 1960, também é criado o Ministério de Estado de Minas e Energia, que existe até hoje. E assim foi o setor elétrico evoluindo com um capital mesmo estatal até a década de 70 e 80. Em 1970 teve a crise do petróleo, o setor de energia elétrica não foi fortemente abalado com a crise do petróleo, apesar de ter sofrido um impacto, mas foi mesmo com a crise fiscal dos anos 80, chamada década perdida, que o setor elétrico se viu minado na sua capacidade de investimentos. Isso porque, por óbvio, diminuiu a capacidade do Estado de investir em infraestrutura e se viu a necessidade de fazer uma reformulação do setor para garantir ou para propiciar que a iniciativa privada tivesse interesse em investir no setor elétrico. Com base nisso,
na década de 90, foi estruturado um projeto que se chamava Projeto RECEB, que era de reestruturação do setor elétrico brasileiro, que teve como composição diversos advogados, engenheiros e personalidades estudiosas do setor de energia elétrica. Esse projeto teve como a finalidade apresentar um estudo de reestruturação do setor elétrico, e isso foi feito entre os anos de 96 e 1998, e a conclusão que se chegou era a seguinte, de que o setor ele estava pouco eficiente e que se necessitava fazer uma reformulação no sentido de trazer as atividades de geração e comercialização para uma esfera mais competitiva, na forma de atividade econômica em sentido estrito propriamente dita, e as atividades de distribuição e transmissão, como são monopólios naturais, manter a prestação desses serviços como serviço público. Nessa ideia, esse projeto trouxe a ideia de se fazer a segregação das atividades. Até então, à época, as empresas elas eram verticalizadas. Isso quer dizer que uma única empresa prestava os serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, ela participava de toda a cadeia para a entrega da energia, desde a sua geração até a entrega ao consumidor final, e surgiu a necessidade de se fazer a segregação dessas atividades. Foi a primeira vez que se tratou sobre o tema. Essas alterações no setor elétrico começaram com a Lei 8.031 de 90, que tratava já do Programa Nacional de Desestatização, que foi uma iniciativa de começar a entregar para a iniciativa privada as concessões de energia elétrica, de modo a retirar o Estado da participação econômica, diretamente, né? Por óbvio que isso se iniciou com a própria Constituição Federal de 88, e aí eu vou falar depois um pouquinho sobre a base constitucional, mas principalmente quando os artigos 173 e 174 trouxeram a máxima de que o Estado participaria ou participa da atividade econômica apenas nos casos de relevante interesse coletivo e por segurança. Então, e 174 dizendo que ele participa mais de uma função normativa e regulatória. Nesse sentido, então, o Estado começa a entregar à iniciativa privada a prestação desses serviços, permanecendo com a titularidade deles, mas passando a não ser mais um Estado executor, mas um Estado regulador. Esse modelo ele foi impulsionado logo em seguida com a Lei 8631 de 93 e com a Lei 8987 de 95. A Lei 8987, bastante estudada pelos acadêmicos de direito na disciplina de direito administrativo, porque é a lei que nós chamamos de Lei Geral das Concessões. Essa lei trouxe a primeira definição de concessões, apesar de críticas de diversos doutrinadores no direito administrativo, dentre eles o próprio Marçal Justem Filho, de que não se pode definir concessão de serviço público como feito na lei, então que a lei peca ao tentar definir concessão de serviço público, principalmente porque serviço público, e aí até mais aproximando do que entende o Alexandre Aragão, é um conceito dinâmico, então que você tentar, na verdade, não seria mais prudente você ter uma noção de serviço público, que é algo mais perene do que um conceito, porque não seria recomendável você fechar o serviço público num conceito amarrado. Ela já trouxe a primeira ideia mesmo de concessão. Logo em seguida teve a 9.074 de 95, que trata especificamente das concessões de energia elétrica. Essa lei é muito importante para o setor elétrico e é uma lei que eu recomendaria a leitura, porque inclusive o artigo 19 dela é a base de toda a discussão das prorrogações das concessões que foram instituídas com a lei, com a medida provisória 579. A partir de 2003, começa a se trazer para o setor elétrico todas aquelas disposições e aqueles estudos que foram introduzidos com a lei, com o projeto RECEB. Nessa ocasião, foram editadas duas medidas provisórias que geraram duas leis, a 10.847 e a 10.848 de 2004. Antes de entrar no tema propriamente do setor elétrico, acho que vale, até por uma primeira explicação, apresentar a base constitucional e até um pouco, eu já falei um pouco aqui, mas a infraconstitucional também, dos serviços de energia elétrica e do direito de energia.
A base constitucional se encontra no artigo 20, que no inciso 8º, parágrafo 1º, diz que são bens da União os potenciais de energia elétrica e é assegurado, nos termos da lei, aos Estados, Distrito Federal e município, a exploração dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Então, essa é a primeira disposição constitucional que se refere aos serviços de energia elétrica. Depois, o artigo 21, que diz que compete à União os serviços e instalações de energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos d'água em articulação com os Estados, onde se situam os potenciais hidroenergéticos. O artigo 22 já é sobre a parte de legislação, foi algo introduzido desde a lei, desde a Constituição de 34, sobre a competência de legislar, privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Esse ponto é muito importante e é um ponto de bastante atuação dos advogados que militam no setor, porque diversos estados e municípios costumam apresentar projetos de lei e até promulgar leis que tratam e versam sobre energia elétrica sob o viés de que se estaria tratando do direito de consumidor, que, como se sabe, é competência comum entre União, Estados e municípios. Só que a legislação específica sobre o serviço de energia elétrica, inclusive sobre questões de dia a dia, como faturamento e medição de consumo de unidades consumidoras, é mesmo competência única e exclusiva da União Federal, delegada para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que falaremos logo em seguida. Os outros artigos foram os artigos 173 e 174, que eu já disse, que é sobre a participação do Estado na economia e sobre seu papel como como Estado não mais executor, mas regulador, e também um outro artigo muito importante, que é o artigo 175, que trata sobre a prestação de serviço público, que pode se dar de forma direta pelo Estado ou mediante concessão, permissão à iniciativa privada, e sobre esse ponto diversas questões são levantadas, inclusive também na última aula que nós teremos de temas atuais, quando falaremos do pacote de prorrogação e redução das tarifas, que foi promovido pela Dilma e se iniciou no ano passado, mas que as discussões elas continuam se estendendo até hoje. Sobre a legislação infraconstitucional, nós já falamos da Lei 8.031 de 90, que é a lei que estabelece o Plano Nacional de Desestatização. É uma lei que vale a leitura e que até hoje continua em vigor, apesar de não ter sido concluído o plano de desestatização, ter tido uma curva no meio do caminho. Essa foi a intenção do governo lá na década de 80, quando se verificou, no início da de 90, a incapacidade do Estado, dada a crise fiscal, em permanecer investindo nesses serviços de infraestrutura, não só de energia elétrica, como outros, mas mais focado aqui para a aula de Direito de Energia, o de energia elétrica. A Lei 8.631 de 1993, essa lei já trouxe uma reformulação do setor elétrico, já trouxe algumas alterações significantes. Até essa década de 90, até basicamente a Lei 8987 de 95, a tarifa do serviço público era uma tarifa de serviço pelo custo, então se verificava o custo que se teria para a prestação daquele serviço, com o grau de eficiência e de segurança, qualidade e continuidade que se desejava no serviço público pela própria legislação, mas era uma tarifa que era definida pelo custo e garantida uma margem de remuneração ao concessionário. A Lei 8631, ela manteve essa ideia de serviço pelo custo, retirou parte dessa remuneração garantida do concessionário, mas nada de muito estrutural mudou. A Lei 8987, já a Lei de Concessões, já é uma mudança mais estrutural, trouxe a primeira definição de concessão de serviço público, como eu já disse, e ela estruturou mesmo, por isso é chamada a Lei Geral de Concessões de Energia Elétrica, trouxe as questões tarifárias, as regras de reajuste e de revisão tarifária, e os direitos e deveres dos concessionários e dos usuários, encargos do poder concedente e as cláusulas de adequação do serviço, quase inclusive eu indico a leitura do artigo 6º dessa Lei 8987, que é onde a maior parte das discussões ficam centradas com relação à eficiência, continuidade e qualidade do serviço público. Mas antes da gente avançar, vamos chamar a primeira pergunta dos nossos telespectadores.
Olá, professor. Meu nome é Larissa Salles e a minha dúvida é a seguinte: existe hierarquia entre a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia? Não, na verdade, logo em seguida, vou tratar dos agentes institucionais do setor elétrico, onde vou tratar de ANEEL e Ministério, e mais especificamente sobre essa questão, mas é até interessante já trazer esse assunto, porque a ANEEL ela foi criada pela Lei 9427, de 1996, e começou mesmo a funcionar em 97, com o decreto 2335, e ela é uma agência reguladora criada como uma autarquia especial com total independência política, e por isso, autarquia especial. Uma das suas causas é porque as agências reguladoras elas são criadas para tratar mais tecnicamente sobre os assuntos e não podem ser contaminadas pelas alvedrias da política, enfim. Essa é a regra. Não que necessariamente ocorra dessa forma, mas essa é a regra. Então, a princípio, não existe hierarquia nenhuma entre a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia como órgão executor de políticas públicas e formulador de políticas públicas, mas a ANEEL como órgão técnico responsável por transformar essas políticas públicas em normas técnicas e regulamentar o setor. Então, a resposta para essa pergunta é não. Eu vou voltar a esse assunto mais para frente, mas não existe hierarquia entre a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. Continuando e tratando da legislação, depois da 8987 de 1995, foi editada a Lei 9.074, que trata das questões específicas do setor de energia elétrica, do Serviço Público de Energia Elétrica, e essa lei traz diversas disposições muito importantes. A primeira dela é que ela cria a figura do produtor independente de energia elétrica e também do consumidor livre. O que são essas duas figuras? O produtor independente de energia elétrica é uma figura de geração de energia. Ele dá a possibilidade de gerar energia elétrica, não necessariamente para prestação de serviço público, mas para comercializar em todo ou em parte a energia que é produzida pela sua usina. Ele pode ser um produtor independente mediante exploração de usinas termoelétricas, de usinas eólicas, a biomassa, carvão, etc., como ele também pode ser mediante exploração de potencial hidráulico, geralmente com a celebração de um contrato de concessão de uso de bem público e, por óbvio, em virtude de que, ao final do término de sua autorização para prestar a produção independente de energia elétrica, ele deve devolver esses bens para a União, porque são recursos naturais que são mesmo de propriedade da União. Então, essa é uma figura muito importante. Ela já vem na ideia de se transformar a atividade de geração numa atividade econômica, e não mais estritamente para a prestação de serviço público. É uma figura de uma presença competitiva na geração. Ele entra para prestar uma atividade econômica, ele entra para competir no cenário energético nacional, competir na geração de energia. E nessa mesma lei também foi criada a figura do consumidor livre. O consumidor livre é uma classe diferenciada de consumidor que possui determinada carga, e quando eu digo possui determinada carga, quer dizer que ele necessita de uma determinada carga para executar as atividades do seu dia a dia, que lhe dão o respaldo de comprar essa energia elétrica do produtor que ele bem entender. Só para fazer um paralelo, nós, nas nossas casas, somos obrigados a comprar energia elétrica da concessionária de distribuição local. Esses consumidores não, eles podem estar no Rio de Janeiro ou podem estar em Brasília e comprar energia elétrica de uma usina que está situada no Nordeste, por exemplo, ou no Sul. Não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade de adquirir energia elétrica da própria distribuidora. Em função disso também, essa lei trouxe a característica do livre acesso. O que quer dizer isso? É claro que, até o momento em que o Estado era detentor da infraestrutura como um todo, não havia necessidade de disciplinar essa relação de infraestrutura, porque era o Estado compartilhando a infraestrutura com o próprio Estado. A partir do momento em que é entregue para o particular a prestação de diversos serviços, não é eficaz, não seria eficiente que se duplicasse infraestruturas para cada empresa para se promover a prestação do serviço. Isso porque encareceria a tarifa dos consumidores finais e você teria diversas redes para serem feitas operação e manutenção e num espaço de tempo, num espaço reduzido, porque não comportaria duplicação e a triplicação dessas redes para atender todas as empresas. Então, foi garantido esse, como a gente chama de princípio de livre acesso,
onde as empresas elas podem compartilhar, as detentoras de infraestrutura são obrigadas a compartilhar a sua infraestrutura com as outras empresas. É a teoria da Essential Facilities, que é amplamente aplicada nos Estados Unidos e Europa, também aplicada no Brasil. Em 96 foi criada a ANEEL, pela Lei 9427 de 96, que foi até tema da primeira pergunta, regulamentada pelo Decreto 2335 de 97. A partir daí, a ANEEL começa a funcionar. Sobre a ANEEL, já disse que ela não tem, ela possui uma autonomia reforçada, em virtude de ser um órgão que é planejador e definidor tecnicamente das políticas públicas, a sua função é mesmo de regulação, e não há nenhuma hierarquia com o Ministério das Minas e Energia. Logo em seguida teve a Lei 9648 de 98, regulamentada pelo Decreto 2655 de 98, que instituiu o novo modelo do setor elétrico, já baseado naquele projeto RECEB que a gente tratou no início da aula, e que, em breve síntese e falando novamente, definiu como uma das formas de se reestruturar o setor, transformar a geração e comercialização em atividades econômicas, mantendo o monopólio e a prestação de serviço público, como não poderia deixar de ser, nas atividades de distribuição e transmissão de energia. Essa Lei 9648, ela institui o ONS e o mercado atacadista de energia, que são duas figuras, dois agentes institucionais importantíssimos para o setor, que eu falarei um pouco mais à frente. O MAI não existe mais, mas é interessante para entender a figura da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que substituiu o MAI e que assumiu as atividades do MAI e outras. Em seguida, teve a Lei 10438 de 2002. Essa lei, ela cria a RTE, alguns programas importantes para o setor, como o PROINFA, e trata de questões como a conta de desenvolvimento energético, a criação da CDE, muito falada também atualmente, já que ela deu respaldo às indenizações dessa prorrogação das concessões que se iniciou no ano passado, e também trata de temas como universalização do serviço. Em seguida, tem a Lei 10.604 de 2002, essa lei é importante porque estabelece algumas questões referentes a leilões, às concessionárias de geração sob controle federal ou estadual, e que a energia que não fosse comercializada deveria ser liquidada no PLD. E aí, sem assustar, mas PLD é o preço da energia no mercado, que se chama de preço de liquidação de diferenças, mas vai ser o tema que a gente vai tratar mais especificamente na segunda aula. A Lei 10847, que já é uma primeira iniciativa para o novíssimo modelo do setor, logo depois instituiu a empresa de pesquisa energética, que é um órgão muito fundamental que trataremos em seguida. A Lei 10848 de 2004 e o Decreto 5163 também de 2004 que regulamenta, que também já institui o novíssimo modelo do setor elétrico, que é um modelo que existiu, e aí eu poderia dizer existiu ou existe, dependendo de como cada estudioso do tema pode tratar o assunto, mas de fato é que até, digamos, a medida provisória 579 foi um modelo que sustentou a base do setor elétrico. Esse modelo a gente vai tratar mais à frente, na próxima aula com mais propriedade, mas em breve síntese, ele institui 2 ambientes de contratação, um livre e um regulado. Regulada participam as distribuidoras, onde está o serviço público, junto com as geradoras que ofertam energia dentro de um leilão, que é estabelecido um preço máximo pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e as distribuidoras vão dando os seus lances e acaba sendo celebrados os contratos de compra de energia no ambiente regulado. E um ambiente livre, onde estão os demais geradores e os comercializadores, que podem comprar energia de quem quiser e que transacionam livremente a compra e venda de energia elétrica. Agora passando para uma outra parte da aula, que aí tratando mais sobre o que eu disse que seria necessário, os agentes institucionais do setor elétrico. Vamos começar a gente já tratou um pouco de ANEEL, mas vamos começar
do início com o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que é um órgão de assessoramento do Presidente da República, de formulação de políticas e diretrizes de energia elétrica nacional. É esse órgão que diz se há necessidade de expansão da oferta de energia ou não, como é que o setor elétrico vai se desenvolver nos próximos 50 anos, quais são as fontes que precisam ser desenvolvidas, quais aquelas que precisam de certa retração, como o mercado vai se comportar daqui para frente. O Ministério de Minas e Energia, criado em 1965, que é o principal órgão do setor elétrico brasileiro, atua junto com o poder concedente, com o governo federal, e a sua atribuição principal é mesmo o estabelecimento das políticas públicas, diretrizes e regulamentação do setor, diretrizes essas que depois são instituídas pela ANEEL como agência reguladora. O Comitê de Monitoramento da Política Energética, o CMSE, que ele é presidido pelo Ministério da Energia, composto por representantes da ANEEL, ANP, CCE, EP e ONS. Ele possui como atribuições acompanhar as atividades do setor, avaliar as condições de abastecimento e de atendimento do mercado de energia e elaborar propostas, ações preventivas ou saneadoras de forma a garantir a prestação do serviço e a oferta de energia para acompanhar a curva de demanda ao longo dos anos, para que a gente não se depare com questões como a que ocorreu em 2001 e 2002 no racionamento de energia. Inclusive, é até importante frisar, acabei passando por isso, que o racionamento de energia de 2001 e 2002 foram as situações que impulsionaram o governo a realmente reestruturar o setor elétrico com o advento do novíssimo modelo de setor da Lei 10.848 de 2004, dado que se viu a necessidade de se promover uma maior eficiência do sistema elétrico para se evitar situações como aquela crítica vivenciada na época. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que, respeitado a competência da ANEEL, possui uma autonomia reforçada, ela tem autonomia técnica, ela não se submete politicamente ao Ministério. Em função disso, os mandatos dos diretores da ANEEL não são casados com os mandatos do Presidente da República. Então, para demonstrar que não existe vinculação nenhuma e que a alteração de políticas públicas não alteram o trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica, que está ali com seu papel de normatizar e regulamentar o setor elétrico. Então, é importante que fique bastante demonstrada essa separação entre a ANEEL como órgão técnico de regulamentação das políticas públicas do governo, mas não sendo um órgão político, não sendo um órgão de governo e nem com mudanças de rumo expressivas de acordo com com diferenciações de aplicação política. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é um órgão de extrema relevância para o setor elétrico, foi criado em 98, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, formado por consumidores livres, agentes de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. E a diretoria do ONS é indicada por membros do Conselho Federal e o principal papel do ONS é coordenar e controlar as operações de geração e transmissão no Sistema Interligado Nacional, de acordo com a regulamentação e supervisão da ANEEL. E o que seria o Sistema Interligado Nacional e qual é a abrangência da atuação do ONS? O ONS, como operador nacional do sistema, ele é quem vai determinar as funções do sistema elétrico. Mas antes disso, vamos para a segunda pergunta dos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Michele Amanda e a minha dúvida é: o que são os sistemas isolados? Boa pergunta, até porque nós estamos falando nesse momento sobre o ONS e o Sistema Interligado Nacional, e com isso a gente consegue já responder o que seriam os sistemas isolados. Então, a abrangência do ONS é mesmo no sentido do Sistema Interligado Nacional, que é a rede de energia elétrica que passa por todo o país. E, como a gente falou da teoria das Essential Facilities e da forma de uma empresa compartilhar a infraestrutura de outra, o Sistema Interligado Nacional nada mais é do que uma rede de transmissão que também acaba abarcando a distribuição de energia elétrica, aquelas altas torres que a gente vê nas estradas quando viaja e todas essas discussões, por exemplo, com relação à implantação das linhas de transmissão para as quais usinas no Madeira. Esse é o Sistema Interligado Nacional. São as redes que levam energia elétrica do Nordeste para o Sudeste. São essas redes de energia que a gente vê quando viaja. Os sistemas isolados são por quê?
existem alguns lugares no Brasil que ainda não estão abastecidos por essa rede de energia elétrica que interliga todo o país. São sistemas isolados, que ocorrem na região norte. Existe uma expectativa de interligação do sistema Manaus e Macapá, a partir da interligação desses sistemas, que o de Manaus deve ocorrer ainda esse ano, em 2013, a expectativa é de que esses sistemas isolados fiquem reduzidos a 1% da carga de todo o território nacional. Mas é uma localidade por ser isolada, com uma diferença muito grande para as demais localidades do Brasil, dado que elas não recebem energia proveniente das hidrelétricas, já que essa rede de energia elétrica que passa pelo Brasil não chega a essas localidades. Então, o custo de produção de energia dessas localidades é muito alto, geralmente por meio de termoelétrica, a princípio a óleo diesel, e em algumas localidades já convertidas a gás natural, já até com um pouco mais barato em função do gás natural, mas via de regra óleo diesel, então é uma energia que é produzida muito cara. Em função disso, inclusive, que foi instituído um encargo setorial, dentre tantos outros encargos setoriais que existem, que é a conta de consumo de combustíveis fósseis, que é um encargo que todo mundo paga, cada consumidor paga, ou pagava, depois eu vou falar melhor sobre isso da MP 579, até a MP 579 pagava, na conta de energia elétrica para subsidiar o custo dessa energia no sistema norte. Então, por ela ser uma energia mais cara e por eles só terem acesso à possibilidade de gerar energia por essas fontes, todos os outros consumidores do país inteiro pagavam uma parcelazinha na conta de energia, que é esse encargo que eles chamam de CCC, para subsidiar a produção de energia elétrica nesse sistema norte isolado do resto do país. Então, essa mesmo, a função do ONS não é atuar nos sistemas isolados. Nos sistemas isolados, as empresas que são responsáveis pela distribuição e transmissão de energia possuem centros de operação próprios que fazem esse controle do seu sistema de transmissão, seu sistema elétrico. Já o ONS, ele é responsável por todo o sistema interligado nacional, ele inclusive é responsável por despachar as térmicas quando a geração está abaixo do esperado, o nível dos reservatórios está baixo. Outra discussão que tem se visto bastante no setor elétrico é com relação ao custo de energia, que está muito alto, já que o nível dos reservatórios estava muito baixo, houve a necessidade de se acionar as térmicas. E por que funciona dessa forma? A ideia, introduzida inclusive com a Lei 8987, é uma ideia de modicidade tarifária. E modicidade tarifária quer dizer o quê? Que se tem a menor tarifa para o consumidor final, suficiente para cobrir todos os custos dos concessionários, todos os custos então de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Então, você precisa de uma eficiência absoluta no mercado, absoluta na atividade, para que você consiga aplicar uma tarifa que seja suficiente para cobrir os custos, mas que não seja absurdamente alta. Nessa ideia, são sempre despachados, são sempre entregues a energia proveniente das hidrelétricas por ser uma energia limpa e mais barata. Não precisa de combustível para gerar energia, etc. E a partir do momento em que essa energia não pode ou não há possibilidade de ser suprida pela energia elétrica, vão se incluindo na matriz e na geração de energia outras fontes mais caras. E, nesse caso, a própria térmica vai entrando para substituir a energia que não está sendo gerada pelas hidrelétricas e que possui um custo maior, o que acaba por encarecer um pouco a energia. E o ONS trabalha nesse quesito de fazer uma análise, mapear o setor elétrico e verificar em que momento que a hidrelétrica vai gerar, em que momento a térmica vai gerar, sempre buscando a otimização do setor e a segurança do fornecimento de energia elétrica, para que não tenha um apagão, para que não falte energia. Também foi instituída, nesse cenário, como agente institucional, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Essa Câmara também é uma entidade privada sem fins lucrativos, assim como a ANS, e ela veio para substituir o mercado atacadista de energia, que eu falei no passado, e ela funciona como uma bolsa de valores, assim, fazendo uma comparação bastante esdrúxula, mas para que seja mais possível entender como a CCE funciona, onde são feitas as operações de compra e venda de energia elétrica, seja no ambiente regulado, naquele ambiente que eu disse dos leilões, seja no ambiente livre, que é o ambiente em que há a compra e venda livre de energia elétrica por preços e condições pactuados livremente entre as partes. Então, o CCE, ele que faz toda
essa comercialização de energia, ele que diz quanto é que a energia está valendo em determinado tempo, em determinada hora, ele que faz as compensações, vê quem comprou mais, quem vendeu mais, se quem comprou tudo que precisava, se quem vendeu somente aquilo que ela poderia vender, ou se vendeu mais. E ela faz esse encontro de contas, ela faz toda essa parte de comercialização do setor de energia elétrica. A empresa de pesquisa energética, a EPE, é uma empresa pública, federal, cuja criação foi autorizada por lei. Ela é responsável pela condução dos estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor elétrico. Eu acho que você já deve ter visto diversas vezes representantes da EPE em diversos canais de comunicação, falando sobre o planejamento do setor elétrico, como o setor elétrico vai funcionar daqui a alguns anos. Ele é mesmo um órgão de planejamento e desenvolvem estudos que são os que subsidiam a formulação de políticas públicas pelo Ministério de Minas e Energia. Então, é um órgão de muita importância e planejamento do setor elétrico, necessário mesmo para que a gente tenha a garantia de suprimento ao longo dos anos. E depois de explicar a função da empresa de pesquisa energética, eu acho que para esse primeiro momento, que a gente está tratando mais do histórico e legislação do setor elétrico, para a gente se debruçar um pouco mais na Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral de Concessões. Essa lei é uma lei muito importante para o setor elétrico, ela regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal, foi onde começaram todas as discussões sobre concessão de serviço público, que até então eram feitas sem uma disciplina normativa. Existiam alguns contratos de concessão antes e outras concessões foram outorgadas sem menor contrato, sem formalização, que foram formalizados apenas depois de 8987. Essa é uma outra discussão que leva à questão das prorrogações das concessões da MP 579 de 2012, porque diversas concessões que não haviam contrato e foram celebrados contratos apenas após 8987, foram tratadas da mesma forma que outras que já tinham contrato já com base na 8987. Então, o que tem que ficar claro com relação a essa lei, e até com o próprio 175 da Constituição Federal, é que a prestação de serviço público ela deve ser feita diretamente pelo Estado e, quando não for, deve ser delegada mediante concessão e permissão. A forma de delegação de concessão e permissão está nessa Lei 8987 e a regra é a licitação. A regra é que você se licite para adquirir a melhor proposta. Houve uma alteração da 8987 de 95 com relação às leis anteriores, inclusive a 8.631 de 98, com relação à forma de remuneração. Mas o que deve ficar claro é que essa lei 8987 teve como premissas teve como fundamento algumas premissas básicas, principalmente com relação, já que o Estado estava concedendo ao particular a possibilidade de prestar um serviço público de sua titularidade, permanecendo a titularidade sendo do Estado e apenas a execução do serviço pelo particular, ele deveria se resguardar de que esse serviço seria prestado assim como se fosse pelo Estado, como longa-manos do Estado. E por isso que o artigo 6º, que eu disse até anteriormente, da importância do artigo 6º da 8987, ele apresenta como obrigação do concessionário prestar o serviço com eficiência, com continuidade, com qualidade, segurança, atualidade, modernidade das técnicas. Essa questão de atualidade e modernidade amplamente debatida na doutrina, porque não necessariamente para que o concessionário de serviço público permaneça atual e com modernidade de técnica, tem que ter sempre a melhor ou a última geração da tecnologia. Isso é um ponto de bastante discussão doutrinária, porque nas fiscalizações das agências reguladoras em relação aos concessionários de serviço público, em especial nas fiscalizações da ANEEL, em relação às empresas de energia elétrica, há muito debate com relação a se está se utilizando a melhor técnica ou não para prestar determinado serviço, se aquilo seria o equipamento adequado. Muitas vezes as concessionárias alegam que sim, que aquela não é a última geração do equipamento, mas ainda é um equipamento que serve às finalidades para as quais ele foi adquirido, que ainda não foi amortizado, então que ainda está sendo remunerado pela tarifa e que não seria eficiente para o serviço como um todo, se cada nova, ainda mais com a evolução tecnológica que a gente vivencia atualmente, se cada nova tecnologia fosse necessário alterar a técnica para prestação de serviço público, o que certamente também encareceria a tarifa, que não é modicidade.
E outra questão também muito relevante dessa 8987 é mesmo a questão da modicidade tarifária. E com relação a esse ponto, existe como eu posso dizer, uma discussão grande, porque para os teóricos do direito administrativo, modicidade tarifária não é a tarifa mais barata. E para o consumidor e para a grande massa, para quem estuda, às vezes até um pouco superficialmente, a legislação sobre o tema, entende como modicidade tarifária a tarifa mais barata. Mas não é o caso. Modicidade tarifária é a tarifa módica, a tarifa que é a mais barata para remunerar suficientemente o investimento, para remunerar suficientemente a prestação do serviço público, para que o concessionário possa prestá-lo de acordo com as diretrizes regulatórias, de acordo com as cláusulas do serviço previstas no contrato de concessão, nas leis e etc. Então, não se trata especificamente da tarifa mais barata, mas se trata daquela que tem o mínimo suficiente para garantir a remuneração do concessionário e também a prestação do serviço com eficiência e qualidade, que é o que a lei exige. Esse artigo 6 também traz um outro tema muito relevante, que é com relação à suspensão do serviço por inadimplência do consumidor. Até a Lei 8987 existia muita discussão quanto a não, e falando em termos mais práticos, quanto à não possibilidade de corte de energia por falta de pagamento, até porque existia um paralelo muito grande entre a prestação do serviço público com o Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de se garantir a prestação do serviço. E 8987 diz que é possível, sim, a suspensão do serviço mediante a ausência de contraprestação. E isso é óbvio, isso foi já sedimentado pelo STJ, hoje é um tema que existe ainda alguma discussão, mas na forma como as concessionárias procedem o corte e a suspensão da energia por inadimplemento, mas não sobre a possibilidade de suspensão em si, porque isso já está pacificado, mas existe uma discussão ainda sobre a forma de se fazer e como se fazer, e isso é essencial para o setor elétrico, porque, por óbvio, que um serviço ele não se sustenta sem a contraprestação do consumidor, e aí, utilizando um termo mais técnico mesmo, e quem quiser se aprofundar mais o assunto, mais o usuário, não consumidor, porque existe também, e aqui é outra discussão que a 8987 apresenta para o serviço público, para a concessão de serviço público, em especial de energia, sobre a diferenciação entre usuário e consumidor de energia, para os consumeristas mais fervorosos é mesmo consumidor de energia elétrica, e para os administrativistas que se debruçaram e estudaram mais a Lei 8987 é usuário de serviço público e não consumidor. Tem um artigo da 8987 que trata do usuário, mas ele faz uma distinção, são os direitos do usuário do serviço público, mas ressalvadas disposições da Lei 8.090 do Código de Defesa do Consumidor, então, 8.078, desculpa, de 90, que faz trazer até uma discussão sobre consumidor e usuário. Nos tribunais é aplicado raramente você vê um juiz que faz uma distinção entre usuário e consumidor, é mesmo aplicado subsidiariamente, muitas vezes até de forma principal o Código de Defesa do Consumidor, mas é outra discussão que a Lei 8987 traz para o setor elétrico e para outros serviços públicos também. Nessa lei também existem as cláusulas de encargos do poder concedente, tem também as formas de prestação de serviço, as cláusulas que devem ser obrigatórias do contrato de concessão, e sobre o contrato de concessão, algo que é importante falar é que é um contrato bastante complexo, de trato sucessivo, com um período de vigência muito longo, com cláusulas que permitem, que são chamadas as cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas da administração pública de alterar unilateralmente os contratos, dado que a noção de serviço público, como bem diz o doutrinador Alexandre Santos de Aragão, a noção de serviço público é uma noção que vai se alterando ao longo do tempo, dado que o serviço público é para atender as necessidades da sociedade, essas necessidades elas vão se alterando também ao longo do tempo em virtude do que passa a ser importante, que passa a ser essencial. Até como exemplo, a gente pode dar os serviços de internet. Há 10 anos atrás, não se tinha a exata noção de serviço público para a internet, porque a internet era supérfluo
e quem tinha, geralmente, quem conseguia e tinha internet eram mesmo as classes A e B, então não era algo que se era encarado com a importância que se tem hoje. Então, você pode hoje já, tem diversos julgados que já colocam a internet e a telefonia como serviço público, para você ver, e eu acho que hoje é difícil você ver, você conseguir se imaginar sem internet, sem telefone, por exemplo, o que dá a ideia de que houve uma evolução aí enorme no conceito de serviço público para essa área. Então, dada a mutabilidade dessa noção de serviço público, das necessidades de formas de prestação do serviço, essa concessionária esse contrato de concessão precisa ter cláusulas que garantam a alteração dessas condições de prestação do serviço unilateralmente pela administração, de forma a dar mesmo sustento e atingir os fins a que se destina. E antes de continuar, vamos para a terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Jéssica Moraes. A minha dúvida é: a Lei número 8.987 estabeleceu o regime de remuneração do concessionário pelo preço. O que isso quer dizer? Então, é até bom porque nós estamos falando nesse momento da 8987 e ela estabeleceu o serviço, a remuneração do serviço pelo preço para o concessionário de serviço público. Isso quer dizer o seguinte: até então, como eu disse anteriormente, a remuneração do serviço era pelo custo, garantida uma margem de remuneração do concessionário de até 10%. Então, ele apresentava os custos que ele tinha para a prestação daquela atividade e, em cima daqueles custos, era aplicada uma taxa de remuneração garantida. Então, para você prestar esse serviço, você vai ter X de retorno financeiro. Isso demonstrou, ao longo do tempo, que essa prestação desse serviço pela iniciativa privada acabou ficando ineficiente, dado que ele tinha todo o repasse dos seus custos para a tarifa e, independente dele ser eficiente ou não, ele tinha uma remuneração X garantida. A 8987 alterou essa ideia para um regime de remuneração pelo preço. O que isso quer dizer? Ao licitar, ao apresentar a atividade, a prestação da atividade para licitação, para seleção da proposta mais vantajosa, ele estabeleceu um preço X e adquire a concessão aquele que chega ou apresenta o menor valor com base naquele teto, e foram criados mecanismos dentro das tarifas de eficiência, no caso de energia elétrica, que nós chamamos de fator X, que dá algo que vai fazer um cálculo de eficiência e o concessionário acaba ganhando na eficiência do serviço. Quanto mais eficiente ele for, mais ele ganha, quanto menos eficiente ele for, menos ele ganha, mas não existe mais aquela ideia de remuneração garantida do concessionário que existia até a Lei 8987 de 95. Bom, chegando ao final, vamos fazer um breve resumo do que foi falado no dia de hoje. Essa aula ela é bastante importante para que a gente inicie a semana, porque trouxe uma ideia e a visão do setor elétrico, do histórico do setor elétrico, que se iniciou lá atrás e que teve mesmo como precursor empresas como a Light, por exemplo, e foi evoluindo ao longo do tempo, mais em virtude da necessidade de, primeiro, do Estado participar, depois saindo o Estado e entrando a iniciativa privada, que a gente viu a partir da década de 90, onde teve iniciativas de privatização, onde foi criada a agência reguladora, onde o Estado sai do papel executor para o papel de ente regulador, ele deixa de assumir essa prestação direta, apesar da gente saber que hoje o Estado continua forte no setor de energia, pelas suas empresas, como a Eletrobras, por exemplo, que na parte de geração de energia é responsável por quase 60% da geração de energia elétrica do país. Fato é que hoje se tem um regime mais competitivo, com a participação maior da iniciativa privada e etc. E diversos foram os modelos ao longo dos anos, teve como a gente acabou vendo que nos últimos 20 anos foram modificações expressivas, porque em 20 anos nós tinha um modelo de setor, foi inaugurado um novo modelo, com a 8.631, foi inaugurado um segundo modelo, novíssimo modelo, como chamam, com a 10848 de 2004, e agora, que vai ser tema da última aula, ainda há quem diga que nós tivemos a criação de um terceiro modelo do setor elétrico, com a MP 579, convertida na Lei 10.783. Então, o que dá para verificar é que são vários marcos normativos no setor elétrico em curto espaço de tempo,
Então, para você tratar do assunto, é mesmo necessário você fazer um resgate histórico do tema, para que você consiga entender como o governo chegou lá e por que a legislação caminhou dessa forma. Então, por isso a importância da aula de hoje. Aí, na próxima aula, como a gente já tem uma noção do histórico do setor elétrico, de como o modelo se comporta, nós trataremos especificamente de como funciona o modelo do setor elétrico, tema da segunda aula. Eu espero que todos tenham gostado da aula. Espero contar também com a participação de vocês na próxima aula, que vai tratar sobre a segunda parte do modelo do setor elétrico. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.